Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, esse mês é um mês, nós comemoramos o mês dos jovens, e nós estamos falando sobre o extraordinário de Deus em nossas vidas. E a temática vai ser voltada para isso. Deus tem feito maravilhas no meio do seu povo, o extraordinário de Deus. Nós vamos trabalhar com o tema A Hora da Glória de Deus, Cristo e sua decisão suprema. Quando nós observamos essa passagem que nós vamos ler hoje, nós vamos ver que é o coração do Evangelho, a importância dessa passagem, onde nós encontramos Jesus no momento crucial da sua vida. É um momento crucial, onde nós vamos ver a humanidade de Jesus e a divindade de Jesus. E isso é muito importante. E a gente vai ver que Jesus, ele se prepara para o ato supremo de amor. A cruz de Cristo é o ato supremo de amor, é o extraordinário. O maior extraordinário de Deus é justamente a cruz de Cristo. E quando nós observamos o que Jesus fez por nós na cruz, nós vamos perceber que nunca foi um acidente. A cruz do Calvário não é um acidente, não. Foi um propósito, o propósito absoluto de Jesus. A vinda de Jesus e a vida de Jesus foi com esse propósito. Tá? Jesus, ele foi à cruz. Naquele momento ele estava antes de ir à cruz, a gente vê que Jesus, ele passou por agonia, sofrimento. A sua alma estava perturbada, a palavra de Deus vai dizer. Mas ao mesmo tempo que a sua alma estava perturbada, também estava rendida ao Senhor. Jesus, o propósito dele era fazer a vontade do Pai. E esse trecho que nós vamos ler hoje, nós vamos ver que Jesus, ele glorifica a Deus, mesmo diante do sofrimento. No mundo mergulhado por trevas, nós estamos vendo o mundo como está. Jesus se apresenta como luz, luz do mundo, e nos convida a crer nele, antes que seja tarde demais. Chegará um tempo que não dará mais tempo, e isso é o extraordinário de Deus. O extraordinário de Deus está justamente nisso. A hora da glória, Cristo e sua decisão suprema. Abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. O Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do 27 ao 36. O Evangelho de João, capítulo 12, do 27 ao 36. Eu gostaria de ler e que os irmãos acompanhassem a leitura. João, capítulo 12, dos versos 27 ao 36. Nós vamos ver essa narrativa onde Jesus vai falar de sua morte, mas também as suas implicações, o seu amor glorioso pelas nossas vidas. João, capítulo 12, do 27 ao 36. Amém, meus amados? A palavra de Deus nos diz assim, os irmãos acompanham a leitura, qualquer coisa, quem não tiver Bíblia está exposto aqui no Data Show. A palavra de Deus nos diz o seguinte: agora a minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouvia aquela voz dizia: ter havido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Chegou o momento que este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando qual o tipo de morte que estava para morrer. A multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. Como então você diz que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: ainda por pouco a luz está com vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas.
E quem anda nas trevas não sabe para aonde vai. Versículo 36. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz. Amém, meus amados irmãos? Vamos curvar nossas cabeças novamente. Vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus, para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Deus, por toda essa primeira parte. E nesse momento, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, compreensão, iluminação do céu, do alto, para compreender a Tua palavra que é revelada e inspirada. Fala, Senhor, aos nossos corações, através da Tua palavra, nos dá discernimento espiritual. Ó Deus, abre os nossos ouvidos, ó Deus, quebranta os nossos corações. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Meus amados, o cenário aqui, dessa parte aqui, dessa perícope aqui, é o cenário de cruz. Jesus, ele caminhava para a cruz. O momento mais glorioso, o momento mais extraordinário, seria a cruz do Calvário. E esse é um momento desafiador para o nosso Senhor e Salvador. Porque, ao mesmo tempo que Jesus, ele é Deus, aqui também ele era homem. E Jesus aqui, através do apóstolo João, vai justamente anunciar o clímax da sua missão, quando a sua alma estava exposta aqui, para todos aqueles discípulos, aquela multidão que acompanhava ele. O contexto aqui imediato, Jesus tinha acabado de falar de sua morte, usando a ilustração do trigo que tem que morrer, para que possa ter vida. E eu quero que você preste bem atenção, só para a gente pegar o contexto aí. O verso, no capítulo 12, o verso 24, o contexto de morte. Verso 24, eu vou ler, os irmãos acompanhem comigo. Olha o que é que ele diz aqui no verso 24. Ó. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus tinha que morrer, Jesus tinha que passar pela cruz para que nós pudéssemos frutificar. Jesus estava passando aqui pela sua paixão, era o momento da paixão, onde Jesus ia caminhar naquela via dolorosa. Quando nós falamos em paixão aqui na Bíblia, não é um sentimento como o homem tem. Paixão aqui em latim significa justamente sofrimento. Era o momento da paixão de Cristo, o momento onde ele estava caminhando para a cruz. Ele ia passar por todo aquele sofrimento, pela sua morte. E nós vamos observar aqui que Jesus, ele, mesmo passando pelo sofrimento, ele cumpre a vontade do Pai. O contexto imediato era isso. Cruz, mas também ao mesmo tempo vitória. Jesus, logo em seguida, no capítulo 12 aqui, verso do 1 ao 2, Jesus, ele é ungido em Betânia, do 1 ao 11. Por quem? Por Maria, que era irmã de Marta, irmã de Lázaro, onde Jesus ressuscita Lázaro. E aquele momento onde Jesus é ungido, já era uma preparação para a sua morte. Jesus, ele caminhava para a cruz para nos salvar, para fazer o maior ato de amor que a humanidade poderia ver. Jesus, ele entra em Jerusalém, quando você pega do verso 12 ao versículo 19. E essa entrada em Jerusalém é a entrada triunfal, onde o rei é exaltado. Ele entra no jumentinho, onde o povo clama. E Jesus disse, se vocês não clamar, as pedras clamarão. Naquele grande dia, Jesus voltará em glória, majestade e poder. No verso 23, verso 20, Jesus, os gregos desejam ver Jesus. Isso para mostrar que Jesus não veio somente para um povo, como os judeus, não. Ele veio para todo aquele que nele crê. Então Jesus, os gregos queriam ver Jesus. E Jesus veio não só para os judeus, mas para judeus e gregos, judeus e gentios. Jesus anuncia no verso 23, novamente a sua morte. Olha o que ele diz no verso 23, para a gente fechar esse contexto. Verso 23, capítulo 12, 23, olha o que ele diz, meus amados irmãos, está aqui. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Quando ele fala de ser glorificado é porque ele estava a caminho justamente da cruz. Ele ia ser levantado naquele madeiro maldito.
é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado, ser exaltado. Jesus caminhava para a cruz, e a cruz ela tem símbolo, ela representa a nossa salvação. A cruz também tem um significado discipulador. Por quê? Porque significa morrer para o pecado e viver para Cristo. Quando ele foi levantado, ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus vai mostrar o significado da sua morte nessa parte que nós lemos, do verso justamente aqui onde a gente leu, do verso 27 ao 36. Quais as implicações que nós vamos trazer para as nossas vidas hoje? E coisas importantes. Nessa noite, talvez, se você quisesse gravar uma preposição, eu vou deixar uma preposição para você. Você pode até anotar depois no YouTube, olhar e anotar. Eu quero deixar essa preposição dessa parte aqui, do que nós vamos mais ou menos falar nessa noite, a cruz de Cristo é o momento mais glorioso de sua missão. A cruz de Cristo é o momento mais glorioso da sua missão. Nela vemos Jesus obedecendo ao Pai, glorificando ao Pai, vencendo o mundo, vencendo o diabo e nos atraindo para Ele. Essa é a preposição que nós temos que gravar. Jesus fez tudo isso por nós. Isso não implica dizer que nós não passaremos por tribulação. O próprio Senhor ficou com a sua alma turbada, ou a sua alma angustiada. Olha o relato aqui, desse relato onde a gente leu, versículo 27. Agora a minha alma está angustiada. A alma de Jesus estava perturbada. A realidade da humanidade de Cristo. O próprio Senhor passou por agonia naquele momento. A minha alma está agoniada, a minha alma está turbada, profundamente agitada. Jesus não era um super-herói que era indiferente aos nossos sentimentos, não. Ele experimentou a genuína agonia, aquilo que todo ser humano vai passar, o sofrimento. Jesus sabe dos nossos sofrimentos. Ele passou por angústia, ele passou por a sua alma, estava turbada naquele momento. E isso significa que ele era homem como nós, homem de dores. A realidade do peso do pecado, meus amados irmãos, que ele ia levar sobre si, que ele carregaria, por isso ele estava angustiado. A magnitude do seu sacrifício na cruz do Calvário. A gente vai ver aqui, perceber que há um conflito naquele momento. O próprio Senhor, a sua alma estava angustiada. Ele diz aqui, no verso, logo em seguida, no verso 27, Pai, salva-me desta hora, é uma pergunta. Aí ele logo responde, não, pois foi precisamente com este propósito que vim para esta hora. Salva-me dessa hora. O que é que nós lembramos? Do Getsemane, ou do Getsemane, lugar de prensa, onde Jesus passou. Aqui ele já estava caminhando para o Getsemane, onde ele passou a maior agonia da sua vida, onde ele suou como gota de sangue, porque ele ia levar sobre si os nossos pecados, as nossas pisaduras. Ele levou sobre si, por isso ele passou por agonia. Nós lembramos do que ele fez por nós na cruz do Calvário, mas ao mesmo tempo ele diz a mesma coisa que ele diz aqui, salva-me desta hora, e ele diz, não, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. A vontade de Jesus sempre foi obedecer, mas ele passou por angústia, mesmo sem merecer. Jesus, como homem, como Deus homem, ele era santo, puro, sem pecado, sem mácula, sem defeito. Mas naquele momento onde ele caminhava para a cruz, ele ia ser completamente separado do seu Pai. Aquele momento era um momento de dor, aonde ele ia levar sobre si os nossos pecados. Naquele momento ali, ele receberia a ira de Deus, que ia ser colocada sobre ele, que nós merecemos, mas que ele levou sobre si para nos salvar. É esse o Pai que nos ama, esse é o extraordinário de Deus. E essa oração de Jesus é uma oração real, é uma oração real, expressa a sua honestidade diante do Pai, a sua luta. Por isso que nós temos que orar e clamar. E o que é que acontece? Automaticamente,
a gente já vê a resposta do Pai. A resposta do Pai sobre Jesus. Meus amados irmãos, quando nós oramos, e a nossa oração é honesta, Jesus, ele responde imediatamente a nossa oração. Olha o que é que ele diz no verso 27. No versículo 27, ele diz assim, a parte B do versículo 27. Mas, versículo 27, ele diz: salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Foi com esse propósito, cumprir a vontade do Pai. Embora sua alma estava angustiada, o seu desejo maior era cumprir a vontade do Pai. Essa angústia de Jesus mostra que ele sabe o que é sofrer, que ele sabe dos nossos sentimentos, ele sabe o que é padecer. Lembra do servo sofredor em Isaías? Ele sabe o que é sofrimento, ele sabe, ele não é indiferente com o teu sofrimento, meu amado irmão. Ele sabe do teu sofrimento, ele sabe da tua angústia, ele sabe da tua necessidade, ele sabe da tua dor, ele sabe do que você está precisando. Jesus não é um homem indiferente, não é um Deus indiferente, ele é um Deus presente, que está no meio da sua igreja, que cuida da sua igreja. A palavra de Deus lá em Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que se compadece dos nossos sofrimentos. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é padecer, ele sente a tua dor, ele sente a tua angústia, ele sabe o que você está passando, ele sabe dos teus horrores, dos teus temores, ele se identifica com você, porque ele levou sobre si as suas enfermidades, ele sabe a dificuldade que você está passando hoje. Por isso nós devemos orar ao Pai, no nome do Filho, que no momento certo ele vai responder às nossas petições. Ele vai responder às nossas petições. Eu não quero que você imagine um Deus distante, não. Ele é um Deus de perto, não é um Deus de longe. Ele é um Deus eminente que cuida do seu povo, que está no meio do seu povo. É esse olhar. Ele é um Deus tremendo, um Deus grande, um Deus que está em todos os lugares, onipotente, onisciente e onipresente, mas Ele é um Deus que cuida, um Deus de perto, um Deus que está cuidando da sua igreja. Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus eminente, Ele é o Deus de agora, Ele é o Deus eterno. Não fique aflito demasiadamente, meu amado irmão, não. Ele conhece a sua dor. Ele sabe da sua angústia, Ele conhece a tua história, Ele sabe do teu passado, Ele sabe do teu presente. Tudo isso Ele quer garantir o teu futuro. E nós, como cristãos, nós enfrentaremos momentos de angústia. Se o nosso Senhor sofreu, nós sofreremos também. Passaremos por turbação, perturbação, angústia e agonia. Mas nós devemos fazer como Cristo. Cristo se submeteu ao Pai em tudo. A vontade de Cristo era fazer a vontade do Pai que estava no céu, porque Ele sabia o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós é o extraordinário para nos levar à eternidade. Por isso, logo em seguida, Ele diz no verso 28, Pai, glorifica o Teu nome. Pai, glorifica o Teu nome. Versículo 28, Pai, glorifica o Teu nome. Glorifica o Teu nome. Uma oração de submissão. Pai, glorifica o Teu nome. Essa oração demonstra qual é o alvo da nossa vida? Glorificar a Deus. Qual o alvo da nossa vida? Adorar a Deus, glorificar a Deus. Esse é o alvo maior, esse é o alvo supremo da sua vida. Por que foi que você nasceu? Para glorificar a Deus. Por que é que você vive hoje? Para a glória de Deus. Jesus vivia assim. Então essa é a razão da sua vida nessa noite, glorificar aquele que é digno de receber, somente Ele é digno de receber a glorificação, a honra. É isso, o seu maior desejo, a sua maior razão de viver é glorificar o Pai que estás no céu, para que outras pessoas também vejam a sua vida, o que Cristo fez por você e se submetam ao Pai, se submetam ao Pai que estás no céu, para que eles possam entregar a sua vida a Cristo e continuar glorificando a Deus.
Pai, glorifica o teu nome. Total submissão à vontade do Pai. Prioridade, qual a prioridade de Cristo? A glória do Pai. Não eram os confortos da vida, o conforto pessoal, não. Era obedecer. Ele foi obediente em tudo, obediente até a morte, morte de cruz. O verdadeiro caráter do Filho de Deus era obedecer, foi obediente. E é interessante que a resposta celeste veio logo em seguida: Pai, glorifica o teu nome. Olha a resposta. Então veio a voz do céu, a própria voz do Pai: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A resposta de Deus é imediata à oração do Filho, imediatamente. Eu vou repetir aqui: se a sua oração for lícita e estiver de acordo com a vontade do Pai, as respostas positivas de Deus virão na sua vida. Esse é o propósito de Deus. Essa voz só aparece aqui mais 2 vezes nos evangelhos. Quando o filho é batizado: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. E lá, no Monte da Transfiguração, aonde Deus fala novamente, a voz do Pai confirma 2 verdades fundamentais. Primeiro, eu já glorifiquei. Eu já glorifiquei, mostrando a vinda de Cristo aqui na terra, o que Cristo fez por nós, os sinais e prodígios, as maravilhas que apontavam, todos os sinais, todos os prodígios que Jesus fez, apontava para a glória de Cristo, para a glória de Deus através de Cristo Jesus. Todos os sinais, os 3 anos de ministério de Jesus, era para manifestar a glória de Deus. Por isso que o Pai diz: eu já glorifiquei. Eu já glorifiquei. Eu já glorifiquei. Jesus foi obediente em tudo, em tudo, em tudo. Por isso que o Filho glorifica ao Pai através da sua vida. Por quê? Porque o Filho é a expressão máxima do ser de Deus. E ele ainda diz: e ainda o glorificarei, mostrando a exaltação de Cristo no Calvário. E logo em seguida, estava na última semana aqui, nós não sabemos os dias, provavelmente do dia da terça até chegar na sexta-feira, aonde Jesus ia ser crucificado, exaltado na cruz, ressuscitado dos mortos. Então nós estávamos no período final dessa caminhada, aonde Cristo ia ser. Por isso que ele diz, eu já o glorifiquei na terra, na sua vinda, e ainda o glorificarei, aonde Jesus ascendeu aos céus. É a maior glória de Deus, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa voz aqui de Deus ratifica o ministério de Cristo, confirma que a maior glória do Pai é o que o Filho fez por nós na cruz do Calvário. É a manifestação da glória de Deus. A maior manifestação da glória de Deus é o Calvário. Eu o glorifiquei e eu o glorificarei. A cruz de Cristo é o altar onde Deus demonstra o seu amor por mim e por você. Foi lá. Aqui o altar onde é? O altar de Deus é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu por mim e por você. Os cristãos, meus amados irmãos, às vezes não entendem o que é a glória divina. Às vezes os cristãos, os crentes, pensam que a glória de Deus se manifesta somente em curas, milagres, prodígios, coisas miraculosas. Não é isso. Às vezes nós perdemos de vista a glória de Deus, a glória do Filho, a exaltação do Filho no altar aonde Ele foi glorificado para poder nos dar vida. É a cruz de Cristo. Tem muitas pessoas que às vezes não recebem a bênção da cura e não entendem que Deus continuará sendo glorificado. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Ele é o Deus exaltado. A maior glória de Deus está na cruz de Cristo, o que Ele fez por mim e por você. É para lá que eu tenho que olhar. É para lá que eu não tenho que tirar os olhos. É para lá. O que é que nós aprendemos com isso? Que Deus, Ele glorifica o seu nome, mesmo diante do sofrimento,
Deus é glorificado mesmo diante dos nossos sofrimentos, mesmo diante das nossas perdas, mesmo diante das provações, mesmo diante do jeito que o mundo está, o caos do mundo, o caos econômico, o caos político, o caos cultural. Deus é glorificado no meio do caos, porque Ele é Deus de perto e não Deus de longe. Ele está no controle de todas as coisas. Não pense que nada foge do seu controle. Ele é Deus na alegria e Ele é Deus na dor. Por isso que o sofrimento é para nos preparar para algo maior. As nossas leves e momentâneas tribulações não serão comparadas com o peso da glória do porvir. Não são. Infelizmente, a multidão que está aí fora é igualzinho à multidão da época de Jesus. Qual a reação da multidão? Verso 29. Verso 29. A multidão que ali estava, verso 29. A multidão que ali estava ouviu aquela voz que dizia: é um trovão. Outros diziam: foi um anjo que falou. Então a multidão entendeu a diversidade de percepções, né? Alguns pensavam que era um trovão, um fenômeno natural. Outros pensavam que era um ser angelical, um anjo. Apenas Jesus entendeu naquele momento. Apenas Jesus entendeu naquele momento. Meus amados irmãos, eu quero trazer um princípio fundamental nessa noite para que a gente possa entender. A percepção espiritual é conforme o coração. Como é que está o nosso coração hoje? É conforme o nosso coração. A gente tem que lembrar que Jesus contou uma parábola. 4 tipos de corações, somente um. De 4, somente um absorveu, somente um frutificou a 30, a 60 e a 100. Como é que está o nosso coração diante de Deus? Quando Deus está falando com você, é uma pergunta: você entende o que Ele está falando com você? Você está entendendo o que Ele está falando com você nessa noite? Você está compreendendo o que Deus quer com você nessa noite? Você está tendo discernimento das coisas espiritual, do que é espiritual e do que é carnal? Você está reconhecendo o que Deus quer na sua vida nessa noite? Qual o tipo de coração? Como está o nosso coração diante de Deus nessa noite? Se você conhece a voz de Deus, mesmo diante das dificuldades, mesmo se todo mundo te desamparar, Deus nunca te desamparará. Deus nunca vai te deixar. Mas você precisa discernir e conhecer a voz de Deus. Ele assiste você quando você conhece quem está falando com você. Ele é por você, luta por você, batalha por você e Ele é por você. Você está tendo discernimento espiritual? Deixa eu dizer outra coisa importantíssima aqui, para você que ainda não é crente. Você só reconhecerá a voz de Deus Pai quando você não rejeitar mais Deus Filho. Porque enquanto você rejeitar Deus Filho, você não vai conhecer a voz do Pai. Vai ser igual esse povo. Será um trovão? Será um ser angelical? Vai continuar um mistério na tua vida, meu amado visitante. Tenha discernimento da voz de Deus através do que Deus Filho fez por você na cruz do Calvário. Somente assim. Quem conhece o Filho conhece o Pai. Quem não conhece o Filho não conhece o Pai. É o que a palavra de Deus diz, é o que a palavra de Deus está falando conosco nessa noite. Qual o propósito da voz de Deus? O propósito está no versículo 30. Verso 30, olha o que é que ele diz no verso 30, meus amados irmãos. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Jesus aqui esclarece que a voz do Pai não era para seu benefício naquele momento, não, mas para fortalecer a fé daqueles discípulos. Para fortalecer a fé dessa igreja hoje, nessa noite. Deus está falando com você, diretamente com você. Diretamente com você. A natureza altruísta de Deus em fortalecer a nossa fé, renovar a nossa fé. O propósito de Cristo é renovar a nossa fé nessa noite.
para que nós consigamos continuar caminhando, olhando para Ele, o caráter pedagógico da voz de Deus, fortalecimento espiritual, é isso, o fortalecimento da nossa fé, para que nós possamos glorificar ao Pai como o Filho o glorificou. É isso que Deus quer das nossas vidas. E isso se aplica às nossas vidas, em tudo que nós formos fazer, quer comamos, quer bebamos, tudo é para a glória de Deus. Com esse fortalecimento da nossa fé, foi por causa de vocês, é por causa de vocês que Deus está falando nessa noite. O fortalecimento da nossa fé automaticamente vai trazer renovação espiritual. Nós seremos melhores profissionais, melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores colaboradores, melhores crentes dentro e fora da igreja. Nós seremos fortalecidos, renovados para viver e fazer a vontade do Pai que estás no céu. É isso que Ele quer das nossas vidas. Abrir os nossos olhos, fortalecer a nossa fé, para que nós venhamos glorificar o Pai, através do que o Filho fez por nós. Porque senão, nós entraremos nesse versículo 31 e 32, aonde o mundo será julgado. Os eventos da paixão, que ia culminar no julgamento do mundo. O julgamento é presente, já começou com a vinda de Cristo. Não é só na sua volta. A volta é o julgamento final, definitivo. Ele julgará o mundo. Versículo 31, olha o que é que ele diz. Verso 31, chegou o momento deste mundo ser julgado. Esse mundo ser julgado. Chegou o momento e é agora. Indica que a cruz de Cristo não é apenas um evento futuro, onde ele ia caminhando para a cruz. Não, a cruz de Cristo é um momento presente, onde ele ia julgar o começo do julgamento do mundo. E aqui é um momento decisivo na história. É um momento decisivo, onde Deus ia julgar esse mundo, onde Deus, que é Cristo Jesus nosso Senhor, ia julgar esse mundo pecaminoso. E ele diz agora, e agora, Ele vai julgar agora o juízo desse mundo, os valores corrompidos e invertidos que estão nessa sociedade decadente e doente. Será julgada, já começou o julgamento de Deus. O julgamento de Deus já começou. Princípios distorcidos, valores culturais distorcidos, uma cultura decadente, uma cultura doente. E essa cultura será julgada. Tudo isso culmina na cruz de Cristo. Já começou o julgamento. E anda para o julgamento final, onde o mundo será julgado plenamente e completamente. Quando eles levaram Jesus para a cruz, eles pensavam que estavam julgando Jesus, mas eles estavam sendo julgados pela cruz de Cristo. O julgamento começou, meus amados irmãos, o julgamento começou, o julgamento desse mundo, que resultará em condenação, se eles não se voltarem para Cristo. A cruz de Cristo significa o maior ato de amor de Jesus, a glória do nosso Senhor, a salvação dos seus filhos, mas a condenação do mundo, aqueles que vivem de conformidade com a sua vontade e o seu querer. Lá em João 3 vai dizer, quem não crê já é julgado. Quem crê não será condenado. Meus irmãos, quem não crê já está em julgamento. A pergunta nessa noite é, como está a nossa vida diante de Deus? Qual a sua decisão diante de Deus? A cruz, que nos leva à salvação e uma vida de santidade que começa a partir do momento que você foi convertido a Cristo. Qual a minha escolha? A salvação? Qual o meu ponto de decisão? Qual a minha decisão nessa noite? Salvação ou a cruz que vai levar à condenação desse mundo, o julgamento desse mundo, não só desse mundo, mas do príncipe desse mundo? Olha o que é que ele diz no versículo 31. E agora o seu príncipe, Satanás, será expulso. Expulso. A gente viu aqui a inversão de valores do mundo.
E agora chegou o momento do príncipe desse mundo, Satanás. O príncipe será expulso. A cruz de Cristo, meus amados irmãos, é o ponto de decisão. É o ponto de decisão da história humana. Aqui ele expulsa Satanás, ou ele julga Satanás, embora ele continue ativo. Mas lá em Gênesis 3,15 vai dizer que Cristo esmagou a cabeça da serpente. Quando você corta a cabeça da cobra, ela ainda fica se batendo. Ela ainda vai fazer um estrago, mas ele já foi condenado. O seu poder aqui foi quebrado. Paulo vai dizer que o príncipe deste mundo, ou o príncipe desse século, o príncipe da potestade do ar, ele age nos filhos da desobediência e não nos filhos de Deus. A cruz de Cristo é a derrota de Satanás, é a derrota do mundo. A cabeça da serpente foi esmagada, meus irmãos. Há algumas expressões que a gente tem na Bíblia. Quando Cristo é exaltado na cruz, vai dizer que Satanás foi expulso. Quando diz que ele foi expulso, ele foi contido, ele é limitado. Deus só permite ir até onde ele quer. A palavra de Deus vai dizer que ele foi amarrado, para ele não tentar mais as nações, os filhos de Deus. Vai lá em Apocalipse, diz que ele foi expulso, o grande dragão, que era a antiga serpente. Vai dizer que ele foi despojado, ele não tem mais poder, despojado. Ele foi despojado. Jesus conta uma parábola, Jesus é mestre em contar parábola. Eu quero trazer isso para a igreja, eu anotei aqui. Para a igreja saber o que é isso. Eu quero que você foque nisso agora. Jesus conta uma parábola, dizendo que ele amarrou o valente, e o valente é Satanás. E que ele não expulsava demônios por causa de Deus Zebu, não. Mas que ele entrou na casa do valente e amarrou o valente. Então quem amarra Satanás é Jesus. Tem crente aí dizendo, está amarrado. Quem amarrou foi Jesus. Quem conteu ele foi Jesus. Quem limitou ele foi Jesus. Ele está limitado, contido. Ele só vai até onde Deus permitir. E tem crente aí que quer acompanhar o modelo, né? Está amarrado. Está mesmo. Mas foi Jesus que amarrou o valente. E é isso. Quando ele diz que está amarrado, é que ele está contido. Ele é limitado. Ele só vai até onde Deus permitir. Foi na cruz que Jesus esmaga a cabeça da serpente, onde ele contém a ação de Satanás. É isso que ele faz. Por isso que essas linguagens do Novo Testamento, foi expulso, amarrado, despojado, destruído, pisado, esmagado a sua cabeça. Essa linguagem é de quê? Extrema derrota. Ele foi derrotado já. Ele já foi derrotado. E ele será lançado no lago de enxofre. Satanás e seus demônios. Por isso que nessa noite você tem que tomar uma decisão de crer em Jesus. E você que crê já permanecer em Jesus. Há crentes que dizem que tem medo do diabo. Onde é que tem isso na Bíblia? Em lugar nenhum. A palavra de Deus para nós resistirmos ao diabo. E não ter medo. Sabe quem é que nós temos que ter medo? Aquele que pode jogar nossa alma no inferno. O juiz por excelência é Jesus Cristo. Esse você tem que temer e tremer. Não Satanás. Satanás você resiste com a palavra. Querem botar tudo na conta de Satanás. Augusto vai dizer que se não tivesse Satanás na Bíblia, muitos pastores não tinham emprego. É verdade. Que a boca deles é Satanás. Satanás, é ele, o inimigo das nossas almas. Não é verdade. Tem pastor que só tem emprego por causa disso. Só fala nisso. Não fala mais em pecado. A culpa é do diabo. Pecou, a culpa é do diabo. Não. Por isso Jesus, ele vai mostrar que ele vai atrás das nações. Jesus atrai universalmente as pessoas. Isso significa em todos os locais. Olha o que é que diz, verso 32. Verso 32, meus amados. E eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim. Todos aqui não é universalismo para a salvação, não. Mas é falando da obra de Cristo na cruz do Calvário, dizendo que ele rompe barreiras, etnias, culturas. Ele não quer saber se ele é vermelho como pastor, preto, branco, amarelo, não. Ele veio para todos, em todos os lugares, em todos os cantos, em todas as épocas. Quando ele diz atrair aqui, é justamente laçar,
no grego é puxar. Eu puxo eles para mim, eu atraio eles para mim, eu arrasto eles para mim. Eu trago eles para mim, eu mantenho perto de mim e eles estão protegidos por mim. Por isso que Ele nos atraiu com laços de amor fraternal. Foi isso que Ele fez na tua vida. É isso que Ele quer fazer na tua vida hoje, se você não é cristão ainda. Lhe atrair para Ele. Lhe atrair para Ele. Ele exerce esse poder atrativo através do Espírito Santo de Deus. No versículo 33, Ele explica que tudo isso acontecia através de sua morte. Olha a explicação de Jesus, verso 33. E ele dizia isto significando com que tipo de morte estava para morrer. Ele estava falando de sua crucificação, onde ele seria levantado naquele madeiro, a elevação depois ao céu, a entronização, mostrando o seu poder, a sua autoridade. Meus amados irmãos, só pode haver salvação pela fé no Cristo levantado naquele madeiro ali. Salvação somente isso, através do Cristo levantado naquele madeiro maldito. Se não for fé nisso, no que Cristo fez por nós, não é uma fé verdadeira, não é uma fé genuína. Só pode haver salvação através dessa fé genuína, no Cristo exaltado, no Cristo levantado e depois exaltado, glorificado à destra de Deus Pai. Por isso que a salvação é obra dele. Foi ele que morreu por nós na cruz. Quem foi à cruz por amor foi ele. Por isso que ele vai dizer lá no verso lá, que ele nos atrai, ele nos puxa, ele nos arrasta. Aqui é a mesma palavra quando Jesus manda lançar as redes e manda puxar os peixes. Ele nos puxa, nos arrasta para Ele. E se você foi encontrado por Ele, que você possa ser grato. Meu amado irmão, é o maior milagre em sua vida. É o que Cristo fez por você. A cruz de Cristo, esse é o maior milagre. Se você não é cristão ainda, Ele está chamando você nessa noite, para que você se renda a Ele. A multidão vai ficar perplexa, porque não vai entender. Não vai entender. Você está ouvindo a palavra de Deus, não entendeu o verso 34 aqui, entendia, mas ainda com um véu no rosto. Olha o que é que ele diz. E ele, verso 34, a multidão disse: nós ouvimos da lei que o Cristo permanece para sempre. É verdade. Como então vocês dizem que é necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Duas perguntas. O conflito teológico do mundo. Eles não conseguiam harmonizar a morte de Cristo e a exaltação de Cristo. Como é que vocês dizem que o Cristo terá que ser levantado? Como é que vocês dizem que Ele, se nas Escrituras Ele permanece para sempre? Eles não entenderam que o Cristo teria que ser levantado, que há uma harmonia, porque o Rei dos Reis vive e está no nosso meio. Ele foi levantado, mas Ele vive, Ele é eterno, Ele vive pelos séculos dos séculos, Ele vive e está no meio da igreja. Quem é esse Filho? Quem é esse Filho de Deus? Quem é esse Filho do homem? Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles não entenderam, havia uma confusão teológica na vida desses homens. Jesus é Deus de Deus, Deus de Deus. E ele termina fazendo um convite final, no verso 35 e 36. E isso precisa de uma decisão urgente. Olha o que ele diz no verso 35. Jesus respondeu: ainda por um pouco a luz está com vocês. Andem enquanto você tem a luz, para que não sejam surpreendidos pelas trevas. E quem anda nas trevas não sabe aonde vai. É verdade, estão obscurecidos. Você botar um véu no rosto, uma máscara, você não vai ver nada. Você não vai saber quem você é, nem para onde você vai. Você até pode saber quem você é, mas você não sabe para onde você vai. Você só vai saber para onde você vai se você andar na luz. E Cristo é a luz do mundo que veio nos iluminar. Ele é a luz do mundo. As consequências de rejeitar a luz, ele diz aqui,
A consequência é essa, é andar em trevas. Andar em trevas. Há um contraste, meus irmãos. Andar em luz, seguir a Cristo, viver pela fé, pela obediência, igual à eternidade. Andar em trevas, viver sem direção, obscurecido espiritualmente, perdido em seus pecados e delitos. Por isso que o chamado é para andar na luz e crer em Jesus. Ele finaliza no verso 36, dizendo justamente isso. Talvez isso aqui seja uma das passagens mais confortantes para a vida de um crente. Enquanto vocês têm a luz, verso 36, creiam na luz, para que se tornem filhos da luz, somente crendo em Cristo. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se deles. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz. A luz de Cristo está aqui. Ele foi revelado completamente. Por isso, esse é um convite evangelístico. Pastor, o que é que nós temos que fazer para que tudo isso aconteça nas nossas vidas? Crer. Crer, porque crer vai trazer transformação, renovação da mente, transformação de dentro para fora, tirando o coração velho e colocando um coração novo, um coração que absorve as coisas do céu, as coisas do Pai. Essa é a missão do Filho, que nós possamos crer nele, ser iluminados para sermos sal e luz, sal da terra e luz do mundo. Jesus, ele deixou uma grande comissão, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E ele manda, ele deixa uma ordem para nós irmos e fazermos discípulos de todas as nações, para que esses discípulos possam andar na luz, para que eles creiam na luz que é Cristo. Cristo é a luz do mundo que ilumina as nossas vidas. Somente Ele, somente através dEle. A autoridade vem dEle, e Ele quer nos fazer e nos tornar filhos de Deus, a saber. Para que nós possamos, pastor, mas eu já sou filho de Deus, que você possa permanecer, olhar para as coisas espirituais, olhar para as coisas espirituais, olhar para as coisas do céu, olhar para as coisas do alto, colocar o reino de Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele nos garante 3 coisas: o que comer, vestir e beber. Ele nos garante alimento, nos garante água e nos garante vestimenta. E as demais coisas nos serão acrescentadas, dizendo que Ele está no controle de todas as coisas. Meus irmãos, eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar no que foi falado nessa noite, o que a gente falou nessa noite. O que é que a gente pode trazer de aplicação para as nossas vidas? Tá? Eu começo para nós que somos crentes. Nós temos que imitar Cristo. Nós devemos sempre buscar a glória de Deus e não os nossos confortos espirituais. Se vivemos com Ele, sofreremos com Ele, mas também teremos a eternidade junto com Ele. Nós temos essa garantia através de Cristo, para que nós possamos continuar em submissão, mesmo diante do sofrimento, mesmo que a nossa alma esteja angustiada ou turbada. Nos momentos de angústia, nós devemos fazer como Cristo, nos submeter a Ele, sabendo que Ele vai trazer alívio para as nossas almas no momento certo. Qual a nossa missão? Ser sal e luz, sermos filhos da luz e não filhos das trevas, não. Nós temos uma urgência, que é pregar esse evangelho, proclamar as boas novas de salvação. Tem pessoas aí fora se perdendo, tem pessoas aí fora indo para o inferno. Para a igreja, segunda aplicação, a igreja tem que ser uma comunidade de fé, filhos da luz, não filhos da desobediência, não, filhos da luz. A igreja é uma comunidade que tem que refletir a luz de Cristo. Nós temos refletido a luz de Cristo. Nossa missão é atrair pessoas através da pregação da palavra, para que as pessoas se juntem. É muito fácil apontar e colocar a culpa no seu irmão. Faça a sua parte. A partir do momento que você sair daqui, pregue a palavra de Deus, convide alguém, chame alguém, fale do amor de Cristo. Deixe de apontar a vida do seu irmão, faça a sua parte primeiro. A glória de Deus
para que a glória de Deus seja refletido em outras pessoas, para que pessoas sejam salvas. Para você que ainda não é crente, a luz de Cristo ainda brilha através das Escrituras Sagradas. E Ele está convidando você nessa noite. O tempo da decisão é limitado. Jesus vai dizer: ainda por pouco tempo eu estou com vós, eu estou com vocês. Pouco tempo. Pouco tempo, meus irmãos. Muitas pessoas estão rejeitando o caminho, rejeitando a luz, querendo e continuando vivendo em trevas. Por isso que o convite para você nessa noite é para que você seja filho da luz, filho de Deus, através do que Cristo fez por você. Somente através do que Cristo fez por você. Nós observamos aqui, nesses versículos onde nós lemos, nós vemos a angústia do nosso Senhor e Salvador, mas ao mesmo tempo nós vemos a submissão de Cristo, a sua submissão perfeita em o seu amor sacrificial, em o que Ele fez por nós na cruz. Essa passagem ela nos ensina que a cruz de Cristo é o momento da glória suprema de Deus, aonde Deus é glorificado através do Filho, é o altar da adoração, é onde Cristo morreu por mim e por você. Por isso você tem que tomar uma decisão urgente de seguir a Cristo. A luz não permanecerá para sempre, não. Qual a nossa resposta nessa noite ao Evangelho? Qual lado que nós procuramos? Qual lado que nós escolhemos? Luz ou trevas? Salvação ou condenação? A nossa resposta nessa noite ao Evangelho vai definir se nós somos luz ou trevas, de que lado nós estamos. Isso aqui vai nos mostrar também, essa passagem, que a obra de Cristo, ela é cósmica e completa. Ele derrota Satanás, julga o mundo e nos dá vida e vida em abundância. Nos dá vida e vida em abundância. Qual o desafio dessa passagem? Enquanto temos a luz, vivemos na luz, nós temos que crer, andar e permanecer na luz. Meus amados irmãos, se você não creu ainda, o convite nessa noite é para que você creia. 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 Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz. Essa é a palavra final para você que não é crente ainda. Creia, porque senão você continuará em trevas. Creia na luz. Jesus é a luz do mundo que ilumina a tua vida e que transforma a tua vida, que renova a tua mente, que te transforma de dentro para fora. É isso que Jesus quer fazer na tua vida, que nós possamos buscar a glória de Cristo, a glória do Pai acima de glórias humanas. Ele nos confiou uma missão. Eu quero que você preste bem atenção nesse momento. Se você segue a Cristo e se Cristo Jesus é o maior exemplo da tua vida, da nossa vida, nós temos que obedecer a essa palavra, porque aqui são palavras de vida eterna. Está aqui no que Cristo fez por nós. Nós glorificamos a Deus através do que Cristo fez por nós. Por isso que tem uma hora que nós temos que descansar na glória de Cristo, na vitória de Cristo. Ele venceu por nós, venceu o mundo, venceu a carne, venceu o diabo e libertou você, trazendo luz. Nós temos que crer nessa verdade para que essa verdade possa nos libertar. Libertar completamente das amarras. Tem coisas ainda que amarra o crente. Nós ainda estamos amarrados em algumas coisas que nós temos que deixar para que Deus nos puxe completamente. Nós temos que deixar, abandonar algumas coisas que não glorificam a Deus. Foi um alto preço que Ele fez por nós. Às vezes nós estamos com picuinha, com pequenas coisas, coisas insignificantes. O sangue de Cristo foi totalmente vertido por você. Olhe para lá, viva por aquilo que Ele fez por mim, por vocês, a cruz do Calvário. Nós temos que abandonar as pequenas coisas, olhar para o macro, para o maior. É o que Ele fez por mim, por você. Se você creu, permaneça. Não endureça o seu coração.
Deus é especialista em quebrar. Ele quebra de forma para ajustar os seus filhos. Se você já creu, continue, persevere, não tire os olhos de Cristo, olhe para a cruz de Cristo, olhe para o seu sacrifício, olhe para o altar perfeito, onde Ele glorifica o Filho. A maior glorificação do Pai é o que o Filho fez por nós. Esse é o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Meu amado visitante, se Deus falou contigo hoje, não endureça o teu coração. Não endureça o seu coração. Deus está chamando, atraindo, puxando, nos laçando com laços de amor fraternal para que nós possamos vir a Ele, permanecer nele e viver para Ele. Não adianta falar, é viver de fato e de verdade. Nós temos que estar com as nossas vidas completamente entregues a Ele, completamente rendidos a Ele. Uma vida de humildade, uma vida de dependência. Não endureça o seu coração. Você já pode ter ouvido essa palavra 1, 2, 3 vezes, mas se Deus falou com você nessa noite, se renda a Ele, entregue a sua vida a Ele, para que você veja a transformação na sua vida, meu amado irmão. Não resista ao chamado de Deus, não resista. Ele quer te tirar das trevas, Ele quer tirar a venda dos teus olhos para que você veja a luz, que a luz possa raiar no teu coração. É isso que Ele quer fazer com você nessa noite. Não endureça o seu coração. E lembre-se, quando estiver passando pelo vale da sombra da morte, pelo sofrimento, olhe para lá. Ele se identifica com você. Ele sabe o que é que você está passando. Sabe do teu passado, sabe do teu presente e tem um propósito com o teu futuro. Ele conhece a tua vida, Ele conhece a tua história. Conhece completamente. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos nessa noite, ó Deus, já gratos. Ó Deus, pelo teu extraordinário, a cruz do Calvário, o altar da salvação, mesmo diante do teu sofrimento, ó Pai, o que o teu filho passou na cruz do Calvário, o teu filho foi obediente até a morte de cruz, para que nós estivéssemos hoje aqui, ó Deus, para glorificar o teu nome. O filho glorificou o teu nome. E nós continuaremos glorificando o teu nome, ó Deus. Olhando, ó Deus, para o que Cristo fez por nós, vivendo uma vida de dependência, sabendo, ó Deus, que o Senhor nos lavou completamente dos nossos pecados. E agora o Senhor quer filhos obedientes, ó Deus, filhos que vivam em santidade e em novidade de vida. Ó Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Que o Senhor abençoe a tua igreja, ó Deus, os teus filhos, ó Deus, e que o Senhor entre com bênçãos de salvação na vida daqueles ainda que não tomaram a decisão, ó Deus. Que eles possam entender que a salvação somente é através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que eles possam, ó Deus, entender que o céu é para os arrependidos e confessantes. Que o Senhor os guarde, ó Deus, que o Senhor os livre. E que hoje seja a noite de uma decisão. A cruz é o ponto de decisão, onde nós temos que olhar e decidir o que é que nós queremos da vida. Luz ou trevas, salvação ou condenação. Ó Deus, que o Senhor possa fazer, ó Espírito Santo de Deus, o que eu não posso. Que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, o seu ato supremo de amor sacrificial, amor substitutivo. Vai, Senhor, de encontro àquelas pessoas, ó Deus, que ouviram hoje e que tiveram, ó Deus, o desejo, aquele desejo no coração de se entregar a Cristo Jesus. E que seja hoje essa tomada de decisão, que não demore, porque a palavra diz que não vai dar muito tempo,
para que eles possam se tornar filhos da luz, filhos da luz. A igreja continua orando, a igreja continua orando. Alguém nessa noite que entendeu a mensagem e quer se tornar filho da luz, filhos de Deus, entregando sua vida a Jesus, reconhecendo Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Há alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo? Se há, eu quero orar pela sua vida. Levante de suas mãos. Alguém que já nos visita, que já congrega, que já vem para a igreja. Alguém convencido do que Cristo, que essa luz pode raiar no nosso coração e que pode mudar completamente as nossas vidas. Se há, levante de suas mãos que eu quero orar pela sua vida. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos. Chegará a hora que não dará mais tempo. Alguém com convicção do pecado, da justiça e do juízo. Alguém nessa noite: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu tenho convicção que Cristo é meu Senhor, que Cristo é meu Salvador, que Ele é a luz do mundo. Alguém nessa noite, se você tiver convicção, se tiver dúvida, não levante de suas mãos. Só se tiver convicção: pastor, eu creio. Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Deus, nós continuamos a Tua presença, Deus, e somos gratos. Que o Senhor nos dê, ó Deus, uma semana abençoada e abençoadora. Que nós possamos, ó Deus, continuar glorificando o Teu nome, ó Pai, através das nossas vidas. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Com oração silenciosa, a igreja se despede.